Pessoal do oitavo ano, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui adequando, nossa câmera. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre o teatro da Grécia Antiga, né? Nós havíamos falado na nossa última aula sobre a arte grega e o seu diferencial, em relação a outras escolas artísticas e a outras civilizações. E hoje vamos reforçar um pouco isso e falar sobre o teatro na Grécia Antiga. Como eu falei para vocês, os gregos eles se diferenciaram um pouco a respeito da arte porque eles foram revolucionários. Né? O que é isso, professor? Revolucionário? É aquela pessoa que faz a grande diferença. No caso, os gregos fizeram grande diferença em relação à arte, porque anteriormente os outros povos, os povos da Macedônia, os mesopotâmicos, o povo que vivia no Oriente, na Síria, eles não usavam as mesmas técnicas que os gregos utilizavam. Por exemplo, você pode ver que os afrescos egípcios, a maior parte dos personagens eram retratados de perfil, não é? Você não tinha, digamos assim, uma retratação dos personagens de corpo inteiro, tridimensional, ou seja, não dava para ver o personagem todos os lados, só dava para ver ele de perfil. E você pode ver, por exemplo, que as estátuas egípcias, geralmente construídas de terracota, as estátuas dos mesopotâmicos também de terracota. O que é terracota, professor? Uma espécie de argila, de barro. Então, a gente percebe que a cultura grega ela foi uma cultura que inovou em todos os aspectos artísticos. Que mais? Podemos destacar que a Grécia ela acabou influenciando as demais civilizações que iriam surgir porventuramente. Por exemplo, o Império Romano ele vai passar a absorver e a introduzir a cultura e a arte grega também na sua cultura. Nós vemos isso nos anfiteatros romanos, nós vemos isso nas colinas do Coliseu, nós vemos isso nos templos pagãos romanos. Então a gente vê a cultura grega, ela acaba por impregnar a cultura dos outros povos de maneira fantástica. Até mesmo a cultura do Egito. O Egito, posteriormente, na dinastia Ptolomaica, que é uma dinastia macedônica de Alexandre o Grande, lembrem dessa história lá nos livros de história. Então, a dinastia Ptolomaica, que é uma dinastia egípcia, mas de origem estrangeira, ela vai dar um ar grego às artes egípcias. Você vai ter estátuas, esculturas dos deuses retratados de uma maneira assim, uma mistura, a arte da Grécia com a arte do Egito. Vai dar uma nova arte, uma arte greco-egípcia, vai dar origem a uma nova forma de arte. E nós podemos destacar que na Grécia havia surgido 3 estilos arquitetônicos e artísticos distintos: o estilo dórico, jônico e coríntio. Então esses 3 estilos artísticos caracterizavam a forma como as esculturas e os templos eram edificados. A gente tem como exemplo, eu acho que eu mostrei a vocês rapidamente na aula passada, eu tenho aqui para vocês o desenho das colunas. Vejam que a coluna dórica, mais simples, Vejam a basezinha aqui dela. Depois nós temos a coluna e a escola jônica, já mais detalhada. E por último, a escola coríntia, bem mais detalhada e bem mais trabalhada. Então essas 3 colunas vão representar, na verdade, escolas artísticas gregas, que vão dar origem a estilos gregos.
A própria arte grega, ela tinha estilos diferentes. Você tinha dentro da mesma cultura, dentro da mesma arte, templos que eram construídos de uma maneira mais ornamentada, mais detalhados, outros que eram construídos com menos detalhes e outros ainda com mais detalhes. Então, isso são as chamadas escolas artísticas. Vejam, eu tenho aqui para mostrar a vocês imagens, né? Imagens de esculturas gregas. Vejam que as esculturas são diferentes. Elas variam, né? O que mais? Eu tenho aqui para mostrar a vocês os teatros da Grécia Antiga, né? Vejam os teatros da Grécia Antiga. O tema da nossa aula é mais precisamente hoje sobre o teatro grego. Vejam, nós temos na Grécia Antiga o surgimento do teatro, da interpretação, dos atores, da dramaturgia, do épico e do drama. Veja que o que simbolizava o teatro na Grécia Antiga? Ele simbolizava a construção de um desejo de uma sociedade perfeita. Você tinha muitas vezes os gregos retratando governantes que eram autoritários, governantes que impunham e infligiam sofrimento à população. Então, a população grega fazia uma crítica por meio do teatro. Retratava aquele governante de maneira ainda mais sagaz, de maneira ainda mais autoritária, de maneira ainda mais cruel. E aí, isso era uma crítica. Olha, esse não é o ideal de sociedade. O ideal de sociedade, dizia o teatro grego com a dramaturgia, é um governante que seja o oposto, o contrário disso aí. O contrário desse homem que é autoritário, que como posso dizer, que acaba sendo promíscuo. Então, veja que o drama grego, né, acaba fazendo essa crítica aos governantes. Você tem também histórias épicas que eram retratadas no teatro grego. Você tem a história de Ilíada e de Odisseia, né? São duas histórias gregas, né? Ilíada, nós temos a história de uma mulher, né, e o seu amor, e Odisseia, a história de heróis que vão em busca de uma aventura. Então, os próprios deuses da mitologia grega, eles eram a personificação ideal do homem, né? O homem ideal, o homem perfeito, o homem capaz de superar o seu ego e os seus próprios limites. Então, veja que o teatro grego, ele é riquíssimo, né? Ele vem trazer essa questão da dor, do ódio, da paixão, da alegria, da felicidade, e diante de tudo isso, tentar retratar uma vida possível, mais bela, uma vida que pudesse se aproximar de uma real situação em que a humanidade pudesse se libertar de tudo aquilo que a oprimia, o sofrimento, as guerras, a inveja. Então veja que o teatro grego, ele acaba, né, por meio dessas técnicas de dramaturgia, de retratação de sociedade, de acontecimentos, o teatro grego acaba nos mostrando o viés da interpretação. Então veja que é aí que surge o teatro, a dramaturgia, que vai dar origem hoje ao cinema, que vai dar origem hoje aos filmes, que vai dar origem às novelas, que vai dar origem inclusive aos youtubers, né, que têm seus canais, alguns fazem piadas, outros fazem talk show. Então, tudo isso vai ser originado com a Grécia. Então gravem na mente de vocês. O teatro grego, ele vai surgir na Grécia Antiga com o propósito de retratar os ideais de uma sociedade que desejava libertar o homem da opressão e da escravidão de sua própria mente. Superar os principais desafios da humanidade,
o ódio, o rancor, a inveja, as guerras e as ambições. Retratava um ideal e um mundo perfeito, em torno da paz, do amor, da união e da sabedoria. Então gravem. Isso foi o teatro na Grécia Antiga. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco, né, com o meu conhecimento para vocês. E eu desejo aqui para vocês o meu forte abraço. Vamos continuar firmes e fortes diante dessa situação que nós estamos passando. Vai passar. Tudo vai passar. É só um período que nós estamos vivendo. Está bem? Então, minha gente, um forte abraço para vocês. Não esqueçam, se tem dúvida, façam lá a mensagem, poste lá no mural do Google Classroom. Estaremos ao vivo na sexta-feira, tirando as dúvidas das aulas de artes. Então, vocês podem acessar. Eu vou tirar as dúvidas de vocês de manhã, sexta-feira pela manhã. Não esqueçam. Não esqueçam também de fazer as atividades de artes. Consultem o livro de vocês, consultem as videoaulas e utilizem a internet. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês. Até a próxima.